reflexionar sobre as comunidades indígenas no campo jurídico é um processo de decolonização do pensamento. As comunidades indígenas, não só no Brasil, como na América Latina, foram vítimas dos mais diversos processos de violência. Violência estrutural e violência simbólica. Dentro desse processo de segregação, subalternização e vulnerabilidade social, estão os processos de genocídio, etnocídio e memoricídio. As violências são das mais variadas, desde tentativas de assassinato, homicídios, perseguições, desassistência no campo da saúde, da educação, negação das identidades étnicas e culturais. Nesse processo, nós desenvolvemos pesquisas com comunidades nativas no sul do Brasil, na região que nós denominamos de Brasil Meridional. Assentamos os olhares de pesquisa na transversalidade dos conhecimentos e no uso de metodologias alternativas. Então, estar nas terras indígenas para visualizar, analisar e constatar a violência é uma atividade morosa. Por outro lado, nos traz respostas muito mais próximas da efetividade ao combate à violência do que se nós estivéssemos tão somente atuando no campo da pesquisa bibliográfica. Dentre os grupos que estão sob o nosso olhar de pesquisa estão os caingangues, xoclém e guaranis. O processo de violência empenhado contra as comunidades indígenas, em sua maioria, eles são desencadeados pelo processo da demarcação das terras. Esse processo fez com que durante muito tempo as comunidades indígenas ficassem alijadas do seu bem maior, que é a terra. As suas identidades, elas são assentadas não no domínio da terra, mas sim no uso e na constituição de todas as suas relações sociais, a qual compõem os povos indígenas das mais variadas etnias no Brasil. Hoje nós temos uma legislação que preconiza uma autonomia por conta das comunidades indígenas de acesso ao poder judiciário. Entretanto, inúmeras ainda são as barreiras a serem vencidas para que esse acesso à justiça se torne efetivo. Importante salientar que os processos de violência desencadeados sobre os povos indígenas, eles se repetem. E isso faz com que, a cada dia, seja mais necessário aos pensadores, aos pesquisadores, não só da área do direito, mas das mais diversas ciências, repensarem os métodos de pesquisa para que corroborem com os resultados dela para a busca de uma minimização e de soluções de todas essas questões apontadas como necessárias de mudança aos povos indígenas. Nós temos que destacar também o uso das metodologias alternativas que estão sendo utilizadas por diversas universidades, não só aos povos indígenas, mas a outras categorias sociais, como necessárias para visualizar e compreender como esta violência se efetiva e quais são os mecanismos, os meios que nós podemos pensar e encaminhar para uma solução dos problemas até então
apresentados. Importante também destacar que há um processo de minimização frente à figura do indígena desde o processo de ocupação e povoamento do Brasil. Até porque, através do ideário do colonialismo, eles foram ressignificados para inserirem-se nas novas identidades construídas por esse ideário. Então, pensar a formação do Estado brasileiro tão somente pelas vias da implantação do colonialismo é uma das tentativas as quais diversos grupos têm realizado. Urge a necessidade de novos enfoques de estudo e pesquisa sobre as comunidades indígenas, bem como discutir também as formas de participação, ouvir os indígenas para elaboração das políticas públicas, estar nos lugares às quais essas pessoas vivem, desenvolvem as suas sociabilidades, envolvem-se também diariamente com a violência, tem sido uma das preocupações dos diversos pensadores. Os programas de pós-graduação no Brasil têm evoluído significativamente e apresentado resultados relevantes, significantes, as quais colaboram com uma inversão desse processo de violências estruturais e simbólicas junto às comunidades nativas.